Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E começamos com uma excelente notícia para a Fiel. O Corinthians, que está correndo sério risco de transfer ban, devido a algumas dívidas, o Corinthians poderia até não poder inscrever, inclusive o Matias Rojas, recém-contratado, mas o Corinthians conseguiu aí pagar as pendências mais urgentes, conseguiu aí pagar cerca de 17 milhões de reais e agora o Corinthians está liberado para inscrever o Rojas e tem até hoje, o dia de hoje, para conseguir a inscrição dele, para que ele esteja à disposição para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, neste sábado lá no Mineirão. Vale lembrar que a pendências que o Corinthians pagou foi pela compra do Fausto Vera, junto ao Argentino Júnior. Foi também pendências com o ex-atacante do Corinthians, Mauro Bozelli, e também dívidas com o empresário. Pelo menos uma boa notícia aí para aliviar um pouquinho essa guerra que vive o Corinthians hoje em dia. Outra boa notícia é que o Corinthians renovou com o volante Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos. Ele tinha contrato com o Timão até setembro de 2024 e agora está apalavrado para renovar até setembro de 2027. Foi apenas ali um acerto verbal, falta a assinatura do contrato, mas Moscardo deve permanecer aí no Coringão até setembro de 2027. Com relação ao mercado da bola, jogadores aí que o Corinthians pode trazer ainda nesta janela, a gente sabe que o Corinthians tem interesse no meia Wendel do Zenit, mas parece que o Zenit não vai liberar o jogador por empréstimo, uma contratação que ficou bastante difícil. O Corinthians também tem interesse no zagueiro Marlon Santos, de 27 anos, do Shakhtar Donetsk, ainda tenta aí a contratação pela cláusula da guerra, onde ele viria ali por um ano para o Corinthians, onde o Corinthians teria que arcar apenas com os salários do jogador, mas depende da liberação do Shakhtar, não é uma negociação fácil. E ultimamente o Corinthians tentou a contratação do volante Zé Wellison do Fortaleza, Ele que tem 28 anos, o Corinthians tentou envolver alguns jogadores na negociação, não foi falado quais seriam esses jogadores, quais os valores envolvidos na negociação, mas o presidente do Fortaleza negou, não aceitou a proposta do Corinthians. Então, por enquanto, o Zé Wellison não deve ser contratado. Vamos ver se o Corinthians vai tentar fazer uma nova proposta, mas vai ser difícil realmente tirá-lo do Fortaleza. O presidente já disse que é um jogador importante e que não pretende negociá-lo neste momento. Vale lembrar que se o Zé Wellison fizer mais uma partida pelo Fortaleza, que seria a 7ª partida, aí ele não poderia mesmo jogar por outra equipe o Campeonato Brasileiro. Agora, outro jogador aí que pode surgir, que seria um nome interessantíssimo, seria do volante Arthur Melo, aquele mesmo Arthur que jogava no Grêmio, depois ele foi vendido para o Barcelona, depois o Barcelona vendeu ele para a Juventus. Então o Arthur estava emprestado para o Liverpool, mas não foi aproveitado, quer dizer, então ele vai voltar agora para a Juventus, e a Juventus também não tem interesse em aproveitar o jogador. Ele tem contrato aí até junho de 2025, mas a Juventus, se não conseguir vendê-lo para alguma equipe, se não aparecer uma boa proposta, pode ser que aceite até um empréstimo, de repente até rescinda com o jogador. Então, caso não haja proposta de alguma equipe europeia, que a prioridade do jogador é permanecer na Europa, mas existe sim a possibilidade de eles serem emprestados. A diretoria do Corinthians sonda aí o Arthur Melo para de repente mais para frente fazer uma proposta, seria uma contratação excelente, embora na Europa, até o momento ele não deu certo, mas na época do Grêmio ele jogava muita bola, é um jogador que está aí apenas com 26 anos, e o Corinthians faria uma proposta provavelmente pelo empréstimo do jogador. Com relação ao treinador Vanderlei Luxemburgo, ele que corria sério risco de demissão após a derrota contra o América, mas a verdade é que o futebol apresentado pelo Corinthians, principalmente no segundo tempo da partida, fez com que a diretoria do Corinthians desistisse de demiti-lo por enquanto. Então, um mau resultado contra o Atlético Mineiro provavelmente
deve causar a demissão do treinador, né? Uma derrota certamente, o Luxemburgo será demitido, e com empate, né, dependendo do que for apresentado, do futebol apresentado pela equipe, pode ser também que ele seja demitido. Ele já não é uma unanimidade ali dentro da diretoria, parece que também não tem ali um bom relacionamento com vários jogadores do elenco, então realmente pode ser a última chance do Vanderlei Luxemburgo no comando do Coringão. Lembrando que o Corinthians enfrenta amanhã o Atlético Mineiro no Mineirão às 6h30 da noite. É uma partida importantíssima e dificílima, que o Corinthians precisa aí tentar se recuperar de qualquer maneira para não entrar na zona de rebaixamento. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai Corinthians!